Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Adriano Luiz de Castro, mais conhecido como Didi Redipil, comentarista da Rádio Auriverde Bauru, comentarista também do Fio Diário, juntamente com Marco Antônio Costa, Adriles Jorge. Ele estará conosco daqui a pouquinho, após o intervalo, falando assuntos muito importantes para o nosso país. Até daqui a pouco. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. E já estou aqui no estúdio com Adriano Luiz Castro, ele que é conhecido como Didi Redipil. Seja muito bem-vindo ao programa Ponto a Ponto, Didi. É uma alegria estar conversando com você. Você que é um grande patriota, defensor da nossa pátria, está aí sendo comentarista, né, na Rádio Auriverde, no Fio Diário, lá com o Marco Antônio Costa, o Adriles Jorge. Seja muito bem-vindo, Didi. Muito obrigado, Gisele. É um prazer estar aqui com você. É importante para a gente bater esse papo aqui, pelo menos para mim é muito importante isso. Então, agradeço o convite, você que só entrevista pessoas tão renomadas daqui, da política e também da comunicação no Brasil, fazer parte desse seleto grupo é uma honra para mim. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, Didi. E vamos iniciar nosso bate-papo falando de assuntos muito importantes. Um deles é a questão da derrota, né? Série de derrotas sofridas aí pelo governo federal no Congresso Nacional, como a questão do fim das saidinhas, o veto 46, a questão da liberação, né, de verbas públicas para o aborto, para pautas ideológicas. Fala para nós sobre esses assuntos, Didi, e também explica para os nossos telespectadores sobre a questão do veto 46. O que seria esse veto 46? Vamos lá. Na verdade, assim, nós da direita, nós estamos desacostumados, né, a ter vitórias no Congresso Nacional, já que o rolo compressor do Executivo, né, através das emendas PIX, o dinheiro sempre fala mais alto. Então, a gente está um pouco desacostumado quando tem uma vitória. Imagine quando tem 3 vitórias. Aí, realmente, foi um rolo compressor da oposição. Essas pautas de costume, elas não vão passar. As pautas econômicas têm passado, mas as de costumes não vão passar e não passarão, pelo menos nessa conjuntura que a gente está vivendo agora, que é ano eleitoral, e evidentemente os deputados não querem ficar ruim com as suas bases, e também na conjuntura do governo não ter mais dinheiro, né? A grana está acabando ou acabou. O centrão fisiológico sabe muito bem disso e sabe tirar proveito dessas duas situações. De qualquer jeito, o Congresso, de fato, é um pouco mais de centro-direita do que de costume, e essas pautas ideológicas, elas não vão passar, não.
qualquer outro tipo de pauta econômica, outro assunto que diga respeito a esse tipo aí de reforma fiscal, tudo isso pode ser que avance, mas as ideológicas, digamos assim, não passarão. Quanto ao veto 46 que você me perguntou, justamente ele foi mantido, é um veto do presidente Bolsonaro, né? Graças a Deus ele foi mantido, porque ele era uma espécie, assim, a gente poderia dizer que ele era até mais perigoso do que o PL da Globo, o PL da Globo 2.0 e também o PL 2630 das fake news, o famoso PL das fake news, sim, né? Depois foi retirado de pauta, trocou o relator do Orlando Silva e colocou um outro relator mais palatável para a centro-direita, mesmo assim não foi adiante, e aí o governo viu uma brechinha aí para colocar a censura no ar através da derrubada do veto do presidente Bolsonaro, que versa sobre justamente tipificação das fake news. Ou seja, se esse veto fosse derrubado, fake news estaria no Código Penal, e seria um absurdo, porque inclusive as penas seriam de até 5 anos, penas muito mais graves do que crimes muito mais cabulosos do que você simplesmente mentir ou falsear alguma informação. Mas o perigoso é saber o seguinte: quem vai dizer que é fake news? É o governo? É a Anatel? É o Congresso? São as redes de fact-checking que só sabem checar a direita? Então, tudo isso era um grande absurdo e, graças a Deus, o Congresso Nacional entendeu que esse veto deveria ser mantido. Por 317 votos a favor, acho que 123 contra, ele foi mantido, o que foi realmente uma vitória gigantesca para a oposição, tão grande que tiveram outras votações, como você bem falou aí, Gisele, sobre as pautas de gênero, né? Não dá dinheiro para MST, para cirurgia de mudança de sexo em criança, essa coisa toda, saidinha. Mas o que o governo sentiu foi a manutenção do veto do presidente Bolsonaro. Então, de vez em quando a gente tem que elogiar o Congresso, né? Então, parabéns ao Congresso aí por ter feito a sua obrigação de manter a censura longe do povo brasileiro. Sim, porque o Código Penal já tem as previsões legais ali, crime de calúnia, injúria, difamação, já tem a tipificação legal. Então a gente vê que o Congresso, nesse aspecto, ele está vendo que realmente o povo brasileiro, eles não querem a censura, né? Onde já se viu crimes de fake news ser até 5 anos, pegar 5 anos de cadeia, salvo engano, né? Então é muito... É cabuloso, exatamente, como diz, né? Tempos estranhos, como diz o Marco Aurélio Melo. Tempos estranhos. Já existe no Código Penal o artigo 38, 39 e 40, né? Isso. Que é injúria, calúnia e difamação. Então, se alguém se sentir ofendido, entra na justiça, cara. Vai lá. Existe também o Marco Civil da Internet, que está aí. Se você se sentir ofendido por uma postagem, o Marco Civil da Internet lhe garante retirar aquela postagem, né? Não precisa você censurar uma rede social inteira, banir a pessoa da nova Ágora, da Ágora contemporânea, que são as redes sociais, por causa de um post. E isso ficou muito claro numa decisão de um juiz de primeira instância lá no Paraná, recentemente, há poucos dias atrás, onde ele reviu uma decisão do ministro Moraes que tinha censurado um ex-deputado estadual lá do Paraná, banindo ele das redes sociais, e a justiça de primeira instância restabeleceu não apenas as redes, como condenou a União a pagar 20 mil reais para esse deputado, ex-deputado, que teve as redes censuradas. Inclusive, ele é aqui de Maringá, viu, Didi? Ele é de Maringá, o deputado Homero Marquesi, da minha cidade, aqui de Maringá, Paraná. Aí, ó. Tá tudo em casa, minha querida. Didi, nós estamos vendo que o PT, através de partidos políticos como o PSOL, o PCdoB, está tentando reverter, né, as derrotas ali sofridas no Congresso, juntamente ao STF. Fala para nós sobre esses fatos. Vamos lá. Você tem toda a razão. O PT e a esquerda, quando perde, quer ganhar no tapetão, né? Quando eles não têm voto para ganhar, e geralmente eles não têm mesmo, né? Aí eles querem judicializar qualquer tipo de questão e ir lá bater na porta dos amigos para ver se eles conseguem reverter.
e na grande maioria das vezes eles conseguem reverter. Ou seja, não adianta ter votação no Congresso, não adianta ter 413 deputados, 81 senadores, porque quando a esquerda perde, judicializa a questão. E evidentemente que essas 3 vitórias da oposição no Congresso Nacional, elas serão judicializadas. A própria OAB já disse que vai judicializar a questão das saidinhas, ou seja, a OAB, mais uma vez, jogando contra o povo brasileiro. Exatamente. E a favor da bandidagem. E eu vou te falar uma coisa, minha amiga, eles vão ganhar. Infelizmente, para o povo brasileiro, essas 3 vitórias da gente serão revertidas lá no STF, pelo menos essa é a avaliação que eu faço, serão revertidas lá, e o pior é que o Congresso vai ver isso acontecer e vai ficar calado. O Congresso não quer criar confusão, não tem testosterona para bater de frente com a Suprema Corte, e aí vai ficar o dito pelo não dito. Eles conseguiram aprovar a lei, derrubar vetos, na verdade, derrubadas de vetos, e vai ser judicializado. O STF vai dar ganho de causa à esquerda, porque é um STF esquerdista, a gente não pode deixar de comentar sobre isso, infelizmente. Eles próprios admitem que estão agindo politicamente. O ministro Barroso disse que derrotou o bolsonarismo participando de um evento político da União Nacional dos Estudantes. Então, tudo que for da esquerda que for judicializada será ganho no STF. E o pior é isso, é que ganham no STF, mas o nosso legislativo não tem capacidade, altivez de dizer, não, peraí, aqui tem voto, aqui todo mundo foi eleito. Nós queremos essa lei, nós derrubamos o veto porque a gente quer que o veto seja derrubado e não ser judicializado e que 11 pessoas sem voto decidam o que milhões de votos no Brasil inteiro, através dos seus representantes no Congresso Nacional, decidiram, né? Mas, infelizmente, o Brasil está assim. Infelizmente, nós estamos vendo isso acontecer corriqueiramente. Então, é algo assim assustador, porque os representantes eleitos, né, ali do povo, é a voz do povo que está sendo ouvida ali no Congresso Nacional, né? Então, a gente assusta um pouco com o que vem acontecendo ao longo dos anos aqui. Acho que desde 2019, salvo engano, né, vem acontecendo essas interferências no Legislativo, né? Didi, fala um pouquinho para nós sobre o deputado Marcel Van Hatten. Após a sequência de vitórias, né, pela oposição ali, a Câmara, na verdade, mostrou, né, que é realmente da direita, mas infelizmente ali teve uma denúncia, né, do Marcel Van Hatten, que de madrugada eles queriam pautar um valor ali expressivo de 3 bilhões para serem votados ali na calada da noite. Fala para nós sobre esse episódio. Bom, se eu não me engano, foi votado e esses 3 bilhões aí vão para outros destinos que não os originários, né? Bom, vamos lá. Falar do deputado Marcel Van Hatten, eu posso dividir entre o antes e o depois, né? O Novo, logo quando foi criado, o Partido Novo, ele realmente veio com a ideia nova, de uma nova política, mas a gente logo viu que eles aderiram às velhas práticas. Inclusive, o ex-presidente teve que sair do partido, né? Porque estava se aliando com o PT, para você ter uma ideia. Nossa. Quanto ao Marcel Van Hatten, ele também já criticou em algumas ocasiões o presidente Bolsonaro, o que é do direito dele, ninguém está criticando ele por causa disso, mas ele já tomou algumas posições contra o presidente Bolsonaro. Mas eu acho que o Marcel Van Hatten e o Novo, eles entenderam que a direita é forte no Brasil. Sim. Eles entenderam que os conservadores, a direita, nós somos a maioria do povo brasileiro. Então, por que ir contra a maioria? E o Novo, pouco a pouco, foi fazendo uma depuração interna, foi melhorando como partido político, de fato, diminuiu de 11 ou 12 deputados para os 4 que ele tem hoje em dia, ou seja, mingou, né, bastante, mas eu acredito que se ele continuar nessa toada, ele vai recuperar esses deputados, sim. Se continuar sendo o que ele é nos últimos tempos, um partido muito mais alinhado à direita do que ao centro, o Marcel Van Hatten é um exemplo disso,
ele percebeu isso, um cara inteligente que é, Sim. E agora ele realmente está votando com a direita e está sendo o porta-voz da liberdade de expressão no Brasil. Um deputado corajoso. Tiro o meu chapéu para Marcel Van Hatten, tiro o meu chapéu para o senhor deputado. Realmente, precisa ter coragem, que falta a muitos colegas seus, e a gente espera que o senhor continue nessa toada aí, né? Continue sendo um verdadeiro defensor da liberdade de expressão, contra a censura no Brasil, denunciando os abusos do judiciário. O senhor é um dos poucos que tem coragem de fazer isso, e eu sinceramente espero que, se o Marcel Van Hatten continuar nessa linha aí, que ele seja o futuro senador aí pelo Paraná, porque o Paraná merece. Ele é do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten. Não é do Paraná. Eu tô meio atrapalhado. Isso, Rio Grande do Sul. Você falou Paraná aí, desculpe, você falou Paraná, sim, eu sim. terminei entrando na onda aí. Não, tranquilo. É do Rio Grande do Sul mesmo. E o Rio Grande do Sul merece ter um senador do tipo do Marcel Van Hatten, sim. Sim, com certeza, que vai para cima realmente. Ô Didi, nós vimos que as contas públicas estão um déficit muito grande, né? Um rombo aí só no mês de abril de 1,043 trilhões de reais. O que esperar da economia para os próximos anos? Mais do mesmo. Com esse ministro da Economia aí, né, o Tachad, que em uma entrevista admitiu que faltava as aulas de economia, você não pode esperar muita coisa, né? Sim. De um governo perdulário, de um governo que só sabe gastar, não tem controle nas contas públicas. Um governo que recebeu do presidente Bolsonaro 56 bilhões de reais em caixa. No primeiro ano já teve um déficit de mais de 200 bilhões, e esse ano, não esqueça, porque não teremos déficit zero, não teremos, isso é uma ilusão. Para enganar trouxa, para inglês ver. E eu realmente lamento pelos rumos da economia do Brasil, porque quem paga é o mais pobre. Agora, por exemplo, o governo se alinhou ao Centrão para aumentar em 20% as taxas, as compras em até $50 nesses Shein, Shopee da vida aí, o que realmente prejudica a população mais carente. Não vejo com bons olhos a economia. Não acho que vai melhorar, não vejo perspectivas de mudança, de melhora nesse cenário com o presidente e com os ministros que aí estão, porque a esquerda é assim, eles não conseguem controlar. Se tem um dinheiro ali, eles vão raspar, muitas vezes roubar, até não sobrar nada, e aí fica difícil você ter uma economia dessa, né? E o que me dá raiva, Gisele, é que a gente sair de um governo Bolsonaro, um governo que o Brasil estava voando, decolando, a gente pegou pandemia, a gente pegou uma adversidade contra o governo no legislativo, executivo e judiciário. E mesmo assim, Bolsonaro entregou o que ele entregou, com deflação nos últimos meses, dinheiro em caixa, o Brasil voando, e realmente o consórcio fez com que muitos brasileiros acreditassem na falácia de que Bolsonaro era isso, Bolsonaro era aquilo, acreditaram em picanha e em cerveja, e está aí o desastre posto. E vai piorar muito, porque são ineptos, são incompetentes e são corruptos. Então, essa trilogia não tem como dar certo, meu amigo. Sim, inclusive na época do governo Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes, a economia ela cresceu mais do que a China, né, o PIB, e teve uma inflação menor do que os Estados Unidos. Isso nunca tinha acontecido, né? A questão dos Estados Unidos, a gente tem uma inflação menor. Então a gente vê que é realmente a gestão, né, do governo que é bem totalmente diferente, né, do governo atual. Pois é isso mesmo, infelizmente, né? Trocaram Paulo Guedes, que foi eleito o melhor ministro da economia do mundo inteiro, porque a gestão da pandemia do Brasil foi exemplo. As pessoas falam, Bolsonaro genocida. Genocida, para mim, é a ministra da Saúde atual. Sim. 5 milhões de casos de dengue e não acontece nada com ela. Mais de 3 mil mortes e não acontece nada com ela. Ninguém coloca a pecha de genocida no atual presidente. Então, é muito triste a gente ver os rumos do Brasil, os rumos que estão tomando, não só política, né, mas também juridicamente, colocando velhinhas na cadeia, colocando senhores com câncer na cadeia.
e a gente vê André do Rep sair pela porta da frente da Suprema Corte, a gente vê esquerdista tocar o terror, fazer e acontecer, e não acontece nada com esses caras. Não tem um esquerdista em inquérito de fake news, não tem absolutamente nada. A justiça do Brasil está literalmente na mão da esquerda e sendo utilizada como um braço político do PT. Sim. Isso é triste, cara, isso é triste, isso não vai terminar bem. Isso não vai terminar bem. Ou eles dão um freio de arrumação por eles próprios, ou alguma coisa ruim vai acontecer. Sim. Didi, o Lula ele removeu o embaixador de Israel, né? Por que isso aconteceu? Tá tendo bastante confronto, né? Ele sempre está falando mal de Israel. Fala para nós sobre esse assunto. Bom, aconteceu porque você já falou bem aí, ele é um apoiador de terrorista. Quem elegeu uma terrorista como Dilma Rousseff só pode apoiar terrorista mesmo, né? Não tem para onde correr. Infelizmente, o governo brasileiro hoje só anda com o que há de pior no mundo, né? É a teocracia iraniana, é o ditador Xi Jinping, é o ditador Putin, Nicolás Maduro, Daniel Ortega. A gente só anda com a escória da humanidade. Sim. O Brasil hoje é um pária. E em relação a Israel, o antissemitismo do governo tá aí, tá a prova aí, tá todo mundo vendo o que está acontecendo. Retirar um embaixador de Israel é simplesmente cortar as relações diplomáticas, né? Então, é isso que o governo quer? Não quer mais relação diplomática com Israel? Vai cortar também as relações econômicas? E aí? Os aviões do Brasil não voam mais da Força Aérea, os tanques do Brasil não vão andar mais, tudo depende de tecnologia israelense. Sim. Então, é bom repensar direitinho aí o que é que o governo está achando, colocando a ideologia acima de interesses nacionais. O próprio governo de Israel já disse, já tinha colocado o Lula como persona não grata. Por quê? Porque Israel é invadido, tem seus bebês degolados, suas crianças violadas, homens e mulheres fuzilados dentro de casa por um bando de assassinos desgraçados. Aí Israel retalia isso e o governo brasileiro fica ao lado de terrorista. Claro que isso não ia terminar bem. E o Benjamin Netanyahu fez muito bem quando colocou Lula como uma persona não grata. E aí ele, de birra, chama definitivamente o embaixador, tira lá de Israel, de Tel Aviv, e manda lá para Genebra, na Suíça. Bom, a primeira consequência disso é que agora qualquer brasileiro que quiser ir para Israel vai ter que pedir visto, coisa que nunca aconteceu. E a recíproca será verdadeira, qualquer israelense que queira vir para o Brasil também terá que pedir um visto. Ou seja, é uma política internacional, uma política exterior totalmente equivocada. A gente só anda com ditador. E pior, se isso trouxesse benefícios para o povo brasileiro, você até podia pensar duas vezes. E não, porra, o cara anda com quem não presta, mas pelo menos o brasileiro está com dinheiro no bolso, a economia está bombando, está tudo dando certo. Mas não. Além de andar com quem não presta, a economia está indo para o buraco. E fazer isso com Israel é uma crueldade, é uma sacanagem. E graças a Deus, lá em Israel, sim, tem um governo decente, com vergonha na cara, que vai saber tomar as providências necessárias em relação a isso. Mas foi uma decisão unilateral, né? Sim. Foi o Brasil que retirou o embaixador de lá. O embaixador de Israel ainda está no Brasil. Está lá na casa dele, sim, em Brasília. Mas o Brasil, infelizmente, mais uma vez resolveu ficar do lado errado da história, como está na guerra da Ucrânia com a Rússia, onde o Brasil apoia Putin, apoia um país que invadiu outro. Sim. E isso a gente não pode admitir, né? Com certeza. E a gente viu que na tragédia de Brumadinho, Israel enviou, né, os seus soldados ali para ajudar na tragédia, e agora essa reciprocidade, né? Por isso que é a pessoa não grata, como disse o Benjamin Netanyahu. Então a gente vê que está na contramão aí do que é certo, né? Infelizmente é isso que está acontecendo no nosso país, Didi. Concordo, é isso mesmo. Infelizmente, Israel, quando tem alguma catástrofe natural, envia para aqui os seus especialistas, envia dessalinizador, ajuda como pode. E só não ajudou agora mais porque o governo é Lula. Não é que Israel não ajudou não, viu, gente? Israel mandou aí um bocado de donativos, de doações para o Brasil. O próprio Marcel Van Hatten
junto com o Brunini, se eu não me engano, se encontraram com o embaixador israelense. O embaixador mandou trazer, se eu não me engano, não sei se era purificadores de água para ajudar no Rio Grande do Sul. Ou seja, mesmo com as relações estremecidas, Israel sabe que o povo brasileiro gosta de Israel. Nós somos católicos, nós amamos Jesus Cristo, entendeu? Então Israel para nós é uma terra sagrada, exatamente, sagrada. Mas como o governo não tem Jesus no coração, não estão nem aí para Israel, isso não reflete o pensamento do povo brasileiro e nem do israelense. O povo israelense ama o povo brasileiro. O povo israelense não gosta do governo brasileiro. Sim. Mas nem o brasileiro gosta do governo brasileiro, que dirá o povo de Israel, né? Exatamente. Didi, infelizmente houve um corte agora, esses dias, de 2,7 bilhões da educação, e meses atrás também foi cortado, salvo engano, 332 milhões de reais também da educação. E os professores estão fazendo greve, a gente vê que os professores, teve uma grande parcela que apoiou o atual governo. O que esperar, né, da educação para os próximos anos, Didi? Bom, eu não espero nada desse governo em área nenhuma, né? Na educação muito menos. Eu fui professor universitário durante muitos anos, fiz o meu primeiro mestrado na Universidade Federal da Bahia, sei como funcionam os dois lados, ser estudante e ser professor de federal, e te digo que não sei qual é o pior. Não sei se é ser estudante, não sei se é ser professor, porque são duas coisas bem ruins. Bom, em relação aos professores, eu não tenho pena não, irmão. Eu vou dizer para vocês o seguinte, faz o L. Faz o L aí, cambada de otário. Vocês não botaram o cara lá? Não achou que sua vida ia melhorar? O presidente que te deu 33% de aumento, vocês tiraram. Agora o cara aí que não está te dando aumento nenhum, vocês ficam aí, batendo palma. Quero que se arrombe. Quero que professor se lasque, que professor se lenhe, não tenho medo não. Você é professor de federal, votou no L, que se arrombe. Tomara que não tenha dinheiro mesmo para pagar nem a água, nem a luz das universidades. Vocês merecem, porque são burros. Tinham aí um governo dando tudo certo, que te deu 33% de aumento, e agora vocês escolheram um que está indo aí por ladeira abaixo. E ainda acham que são inteligentes os professores, né? Então não tenho pena não. Se cortou 2,7 bilhões, para mim cortou pouco. As universidades federais fechadas são melhores do que elas abertas. Eu vou fazer uma ironia aqui. Se eu soubesse que o governo ia sacanear tanto os professores, eu tinha apertado 13. Ironia, viu, Didi? O Didi, deixa suas considerações finais para os nossos telespectadores. Nosso bate-papo estava excelente, a gente vai ter que marcar mais vezes, são vários conteúdos, né, que a gente pode estar abordando. Sim. E deixa suas considerações finais para nós. Pois é, Gisele, na hora que estava esquentando, na hora que estava melhorando, a gente teve que terminar, mas eu entendo, tem o tempo determinado e a gente tem que aceitar isso. Bom, eu quero agradecer mais uma vez aqui por você ter me convidado, um programa onde você só recebe gente importante, como eu falei, da comunicação e da política. Eu me sinto muito honrado em fazer parte desse seleto time que você entrevista. Quem quiser seguir Didi nas redes sociais é @DidiRedPill, tanto no Twitter quanto no Instagram. E o meu canal Didi Redpill no YouTube está esperando vocês lá. Muito obrigado, minha amiga. Deus te abençoe. Muito obrigada, meu amigo. Deus abençoe. Estamos juntos. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Muito obrigada. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Vamos estar levando conhecimentos e informações a toda a nossa sociedade. E peço também para você estar se inscrevendo no meu canal, Doutora Gisele Bianchini Oficial, no meu Instagram, Facebook. Vamos estar juntos pelo nosso país. E eu quero deixar também um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em Lucas capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. E até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto com Doutora Gisele Bianchini.